Olá, você internauta, obrigado mais uma vez por estar conosco em mais uma edição do nosso programa Opinião, aqui no seu DGABC TV. Você sabe, um espaço para discussão política, onde a gente reúne autoridades, conversa um pouco do que as autoridades do município, do estado, do país estão fazendo para melhorar o seu dia a dia. E hoje vamos falar de São Bernardo, vamos trazer uma dessas autoridades políticas para falar um pouco de administração municipal, falar um pouco de eleição do ano que vem, enfim, falar um pouco de suas ações. Para isso a gente traz hoje em nossos estúdios o deputado estadual Alex Manente, do PPS, ele que é líder do partido na Assembleia. Vamos conversar um pouco sobre o seu mandato, o que ele pensa da administração municipal, futuro político, enfim, conversar um pouco mais sobre essa grande liderança política do Grande ABC. Fica aí, o programa Opinião está no ar. Alex Manente, deputado estadual, grande liderança, retorna aqui aos nossos estúdios. Deputado, em primeiro lugar, mais uma vez, obrigado por aceitar o nosso convite para esse bate-papo. É um prazer recebê-lo aqui em nossos estúdios. Prazer é meu, Sérgio. Quero cumprimentá-lo, cumprimentar toda a equipe aqui da Web TV, cumprimentar os internautas. E é sempre uma satisfação e uma obrigação de prestarmos contas da nossa atuação e fazer essa interação com toda a nossa sociedade, especialmente aqui no ABC, onde nós temos a nossa atuação, uma grande região que precisa de fato da cobrança ativa aos seus representantes. É verdade. Começo perguntando para o senhor, como uma grande liderança de São Bernardo, que balanço que o senhor faz desse começo aí, desses primeiros 8 meses do segundo mandato do prefeito Luiz Marinho? Bom, na verdade, Sérgio, você bem sabe, assim como os internautas da cidade, que nós disputamos a última eleição e nós conseguimos debater efetivamente a qualidade do serviço público prestado na cidade, com a maior arrecadação do estado de São Paulo, com exceção da capital, e também com uma grande possibilidade de desenvolvimento. O que nós percebemos é que aquilo que nós debatemos durante toda a campanha do ano passado é o que vem se concretizando nos dias de hoje. Toda aquela maquiagem que foi gerada, o excesso de propagandas que foi criada, a expectativa de que a cidade concluiria as suas ações por uma qualidade de vida melhor, não está sendo finalizado. Nós não tivemos hospital de clínicas inaugurado, nós não temos médicos nos postos de saúde, não temos medicamento, nosso transporte coletivo é precário e cada vez mais a qualidade do serviço público vem caindo e a prefeitura não consegue atender as demandas que a sociedade impõe. Por isso, tenho certeza que aquilo que nós falamos é o que está acontecendo. O que nos preocupa, porque São Bernardo precisa de uma administração efetiva e nesse momento nós não temos que falar com ar de quem disputou a eleição, mas preocupado com a nossa cidade, aquilo que nós esperamos para a população. Na sua avaliação, isso é um problema de gestão, de planejamento, de recursos? Eu acho que está faltando? Conjunto de todas as ações. Nós tivemos muitos programas que foram idealizados e que dependiam de dinheiro externo, ou seja, o governo federal tinha responsabilidade em grande parte dos programas que a prefeitura apresentou à população. Esses recursos, na sua grande maioria das vezes, não chegou na sua totalidade. E não é possível concretizar as obras. Nós temos um problema crônico que a cidade conhece, que é a questão do hospital de clínicas. O hospital de clínicas que há 2 anos vem se postergando a inauguração e que nós temos uma preocupação maior quando for inaugurado, que é a manutenção desse espaço. Porque um hospital que custa 150, 170 milhões para ser construído, requer um investimento mensal de 10, 2 milhões. Ou seja, por ano nós gastaremos na manutenção que se gastou para construir em 5 anos e que, na verdade, o próprio prefeito disse que 90% será custeado pelo governo federal. Eu levantei durante a campanha e posso afirmar, Sérgio, não existe nenhum hospital que não seja os federais que tem 90% de aporte dos recursos federais. Ou seja, nós dependemos, vamos inaugurar algo que depende do governo federal e se não sair, o governo municipal vai ter que aplicar ali o dinheiro e vai perder ainda mais a qualidade na base, no atendimento básico de saúde, no atendimento primário. Então, nós temos muitas preocupações e eu acredito que a má gestão, a disputa interna que já existe das pessoas pensando na eleição, na sucessão do prefeito, essa disputa está colocada, existe claramente na cidade, nós teremos muitas dificuldades e esse conjunto de ações tem prejudicado a qualidade de vida da população. Você acha que o prefeito começa o segundo mandato já pensando na próxima eleição? Eu acho que é um erro, mas ele começa fazendo isso. O governo começa a pensar já na próxima eleição, sendo que já existem 2 candidatos declarados do próprio governo brigando entre eles. Quer dizer, quando já se vê um racha, como o senhor coloca, dentro de uma administração,
isso é muito ruim, né? Quer dizer, principalmente no começo de uma segunda gestão, né? Não tem dúvida, porque quando a administração começa a focar eleitoralmente, ela deixa de prestar um bom serviço. E quando uma prefeitura, um prefeito, o comandante dessa gestão está mais preocupado com a eleição do ano que vem, com a eleição de 2016, é porque não tem segurança da administração que será colocada até o fim de 2016. Então, eu tenho certeza que nós teremos aí muitos problemas que nós enfrentaremos, aquilo que nós colocamos durante a eleição, e a nossa posição é de esperar o melhor para a cidade, e aquilo que a gente puder colaborar nós vamos fazer. Cumprindo o nosso papel de oposição, que a população nos depositou, mais de 30% do eleitorado da cidade nos depositou essa confiança, e nós vamos cumprir. Fiscalizar, não dá para uma cidade tão rica ficar sem uniforme escolar, e ninguém está acima da lei, Sérgio, para poder falar que o tribunal está errado. Imagine se alguém que comete um crime diz, eu não vou pagar o crime porque o tribunal está errado. Ou seja, a força máxima é o tribunal. Se ele está dizendo que está errado, tem que refazer. O que não pode é a criança ficar sem uniforme. Então, quer dizer, o custo é muito grande, né? Para talvez não entender uma determinação judicial. De um órgão importante, né? Não tem dúvida. Ninguém está acima da lei. Isso tem que ficar claro. E muitas vezes as pessoas se colocam acima da lei, e eu acho que isso é o que fez dar vazão a todas as manifestações que nós estamos vendo pelo país. Ninguém está acima da lei, o representante mandatário tem a obrigação de estar no mesmo patamar da população, entender a população e não deixá-la na mão. Agora, não dá para questionar um órgão, em todas as suas instâncias, que regula apenas as contas do nosso município. Quando ele aprovava a conta, era bom o tribunal, e agora que não aprova, que modifica uma licitação, é ruim? Ou, na verdade, nós temos um problema que não foi entregue o uniforme para as crianças e está se justificando algo para poder dar a desculpa que esse ano, o primeiro ano do segundo mandato, não tem uniforme para as crianças, enquanto prefeitos que iniciaram a gestão com problemas na licitação resolveram entregar o uniforme. Então, essas questões precisa encontrar uma saída, né? Precisa encontrar uma saída. Além disso, algo que ocorreu recentemente que deu indignação, as pessoas mais próximas da minha família falaram, pô, não dá para admitir que o Hospital de Clínicas, eu vejo no jornal que não tem dinheiro para terminar, que precisa de recurso externo, e vê todo dia, no horário nobre da televisão, propaganda da cidade, que não custa barato. Então, primeiro a prioridade básica e depois a propagação política das ações do governo. É verdade. O senhor falou nas manifestações, e um dos principais motivos aí que geraram essas manifestações esteve relacionado ao transporte público, né? Quer dizer, foi o grande propulsor aí dessa manifestação aí, dessa movimentação das pessoas às ruas. E a gente sabe que o transporte público de São Bernardo também não é bem avaliado. Qual a sua avaliação sobre o setor do transporte público? Eu acho que nós precisamos fazer muitas melhorias. Começar pela própria concessão, que precisa ser melhorada. Nós temos um processo de concessão única na cidade, precisa ser melhorado, tem que ter uma eficiência maior, tem que criar os terminais de integração. Não dá para aqueles ônibus sair do Alvarenga e para o outro lado da cidade demorar mais de 1 hora para chegar ao seu destino final, a região central, as pessoas sofrendo, o ônibus lotado. Nós precisamos começar a escoar de maneira mais eficiente, com mais qualidade para a população. Nós precisamos pensar nos terminais de integração. Os projetos precisam começar a sair do papel. Tudo que foi apresentado na campanha, já se passou aí 8 meses, quase finalizando o primeiro ano, e nós não tivemos absolutamente nada saindo do papel. Então, a cidade precisa de um projeto de mobilidade urbana para valer, definitivamente, que pense no futuro, que pense para daqui 20 anos, que pense para daqui 30 anos, que consiga fazer a população se deslocar com maior comodidade. Hoje nós temos um problema que inicia com o transporte coletivo, mas que também não vejo solução, porque os projetos não saem do papel. O prefeito Luiz Marinho, a gente sabe que o quanto ele hoje tem uma ascensão dentro do próprio partido, e por conta disso, boa parte do tempo dele tem destinado a conversas. Ele não esconde que tem feito muitas reuniões, que tem feito conversas, muito próximo do presidente Lula. Qual a sua avaliação do tempo que ele destina para a discussão partidária? A sua avaliação? Eu acho, Sérgio, que todo mandatário tem o direito de exercer o seu papel partidário. Isso a gente não pode cercear de ninguém, só que tem que ter limites. E muitas vezes o que a gente observa é o prefeito querendo se colocar em todas as ações do partido, os problemas e as soluções,
e pensando muito mais no partido do que propriamente na administração da cidade, na organização do grupo que ele tem para administrar a cidade, das divergências que existem e dos problemas pontuais que afetam a vida das pessoas. Então nós temos uma preocupação dele se colocar, e ele vem fazendo isso, se colocando como grande articulador do partido, o que na verdade nem muitas vezes ocorre de fato, mas ele se coloca, e deixando a cidade em segundo plano. Primeiro o PT, depois a cidade. Eu acho que o PT pode existir na vida dele, mas tem que ser, nesse momento, menor do que a cidade, porque ele é prefeito, não é para ser um prefeito para o PT, é um prefeito para São Bernardo. Uhum. Na sua avaliação, a cidade perde com isso? Sem dúvida, qualquer cidade perde. Nós tivemos um exemplo claro que a população repudiou na capital do Kassab se dedicar à formação de um partido, ficou muito forte politicamente porque criou um partido nacional, só que abandonou a administração da cidade. Isso tem sequelas gravíssimas até hoje na cidade de São Paulo. Nós não podemos deixar com que isso ocorra em São Bernardo do Campo. Uhum. Falando um pouco do PPS, houve a tentativa aí, houve a conversa para a criação da MD, que seria a fusão do PPS com o PMN, mas as conversas não avançaram. O que aconteceu? Que de fato, como é que vai caminhar o PPS a partir de agora? Eu acho, Sérgio, que existiu uma questão jurídica aí no meio desse processo, que foi o TSE argumentar através de parecer que não seria criado um novo partido, que fusão não é um novo partido. Então nós teríamos possibilidade de perder quem tem mandato e não conseguiríamos atrair quem queria vir para o nosso partido. Então nós achamos por bem continuar com o nosso partido. Naturalmente no ABC o MD seria a segunda grande força, hoje o PPS está entre a segunda e terceira força, mas seria a segunda grande força, só perderia para o PT. Mas nós temos que entender esse processo e construir, como construímos na região, o crescimento do PPS. E eu estou muito animado também com essa perspectiva, muitos novos quadros. Essas manifestações trouxeram nos jovens a possibilidade de ingressar na política, e geralmente eles procuram os partidos que não estão atrelados ao poder. Acho que essa crise que nós tivemos é uma crise de representatividade, muito mais do que qualquer outra crise, do que pontualmente do ônibus, da saúde. Eu acho que é uma crise de representatividade e que o PPS vai buscar na região atrair essas novas lideranças que podem surgir com esse sentimento de que pode ser melhor governado o país, pode ser melhor dirigido, pode estar voltado a um serviço público de qualidade. Uhum. Na Assembleia, queria que o senhor falasse um pouco do trabalho na Assembleia. Falar um pouco do seu mandato, fizesse um balanço aí, uma prestação de contas um pouco do seu mandato. Sérgio, nós tivemos a possibilidade de aprovar recentemente um projeto extremamente importante de um combate natural a uma epidemia que nós temos no país rotineiramente, que é a epidemia da dengue, que foi a aprovação do projeto que cria o programa de incentivo à plantação de crotalária. Crotalária é uma planta que naturalmente inibe a propagação e a procriação do mosquito Aedes aegypti. Então é um projeto muito importante que mexe na origem do problema e consegue gerar uma consequência muito positiva para toda a sociedade, porque a dengue passa ano, entra ano, tem algumas reduções anuais, outros aumentos, mas é sempre um problema que nós enfrentamos. Eu tive a oportunidade de conhecer através de alguns botânicos esse projeto, que foi implantado de maneira inaugural na cidade de Sorriso, no Mato Grosso, onde nós tínhamos uma alta incidência da epidemia de dengue, e a produção da crotalária conseguiu controlar essa epidemia. É uma cidade que não tem mais nenhum caso de dengue. Então, nós estamos sugerindo, através desse projeto de lei, que esse programa possa ser criado, incentivado com parcerias público-privadas, inclusive, para poder ter em todas as cidades um combate natural à epidemia da dengue. Nós fazemos parte das frentes parlamentares, apresentamos projetos importantes, estamos na Comissão de Infraestrutura, onde nós estamos cobrando firmemente para a chegada do metrô ocorrer rapidamente aqui no Grande ABC. O Grande ABC precisa do metrô, é a mobilidade que nós falávamos regional. Então, e é importante ressaltar que o dinheiro que está vindo do governo federal é com financiamento, ou seja, o Estado de São Paulo pagará por isso, não é a fundo perdido, mas é muito importante que nós tenhamos celeridade nessa obra. Além de lutas pontuais, como os poupa-tempos que estão chegando na nossa região. Nós teremos o poupa-tempo de Mauá, o poupa-tempo de Santo André, o poupa-tempo de Diadema.
Nós teremos novos serviços, que foi uma conquista importante no Poupa Tempo de São Bernardo, que é a chegada do PROCON. O PROCON hoje é uma ferramenta extremamente importante para a população na defesa dos direitos do consumidor. Com o aumento do consumo, as pessoas muitas vezes têm produtos e serviços comprados e que não conseguem ter o resultado que a pessoa espera quando compra. E o PROCON é o auxílio direto a esse cidadão, multa, vai pesado em quem abusa do cidadão. Então são trabalhos que ocorrem em toda a região e que fazem parte da nossa obrigação mandatária, além dos projetos que nós apresentamos, mas eu tiro como exemplo esse último que foi aprovado, que na minha opinião tem um efeito muito grande a médio e longo prazo na nossa sociedade. E ano que vem? Definido, sai federal, sai estadual, o que você pode dizer para o eleitor, para o cidadão? Esse é um ano que a gente tem que falar de trabalho, ano que vem nós temos que falar de eleição, mas eu não estou muito preocupado com essa questão, até porque eu acho que nenhuma candidatura ela é isolada, ela tem que ter um conceito por trás de uma candidatura. E eu defendo e desejo isso, que o Grande ABC tenha uma maior representatividade no Congresso Nacional. Hoje nós temos, em relação à Assembleia Legislativa, a representação muito inferiorizada lá no Congresso Nacional. O Grande ABC tem temas importantíssimos, aqui tem um PIB enorme, um dos maiores do país, aqui nós temos muitas indústrias, nós temos problemas pontuais que ocorrem na nossa região e que precisa ter essa defesa no Congresso Nacional. O Grande ABC precisa aprender a votar em deputados federais da região. Porém, é um debate que eu vou fazer ano que vem. Meu desejo, eu sempre coloquei isso, que era cumprir 2 mandatos como deputado, a população me deu o 2º mandato com o dobro da votação do primeiro. Eu acho que eu tenho cumprido esse papel e eu desejaria ir para o Congresso Nacional. Porém, eu espero sempre a definição partidária. O partido acha importante também eu continuar na Assembleia, então nós vamos discutindo, falar com o meu grupo político, com as pessoas que me acompanham, com um fórum que a gente debate rotineiramente da sociedade civil organizada que colabora com o nosso mandato, com a produção de projetos, para definirmos até o final do ano qual será o destino que nós traçaremos para as eleições de 2014. O sonho de ser prefeito de São Bernardo permanece? Eu nasci em São Bernardo sempre me deu oportunidade de começar a vida política muito jovem. Eu com 25 anos fui vereador mais votado da história de São Bernardo. Então o desejo de ser prefeito é de ver a sua cidade com um serviço público decente para as minhas filhas, para os meus netos. É uma cidade que eu nasci, que eu quero que meus filhos, que eu quis que minhas filhas nascessem e que eu quero que minhas filhas tenham seus filhos lá em São Bernardo. Então é uma cidade que eu desejo ver evoluindo. E ser prefeito é o desejo de todo representante que sempre teve boa representação eleitoral na cidade. Então, mas não é uma obsessão, nem pode ser. A gente vai ter que ir enxergando, construindo, e se for o caminho, se assim a população e Deus quiser, nós vamos certamente cumprir com o maior prazer do mundo. Tá certo, vamos esperar que o futuro reserva para o político, o deputado Alex Manente. Deputado, nosso programa chegou ao final, queria agradecer mais uma vez a sua presença aqui, vir bater esse papo com a gente, conversar com o internauta, contar um pouco das suas ações, um pouco do que o senhor pensa aí. Sempre prazer, as portas estão abertas tanto do DG ABC TV quanto do Diário do Grande ABC para o senhor. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Sérgio, agradeço toda a equipe, parabenizo o Diário que há muitas décadas faz esse grande trabalho de cobertura de maneira independente, séria e que leva a notícia adequada para a nossa população. Obrigado pela oportunidade. Obrigado mais uma vez. E um agradecimento especial a você, internauta, que sabe pode participar do nosso programa pelo dgabctv@dgabc.com.br. Eu aguardo você na próxima edição do nosso programa na terça-feira que vem. Muito obrigado e até lá.